Uma boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando na TV Barueri.live. É um prazer imenso estarmos aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Geração Jovem. Esse é um trabalho realizado pela nossa liderança da UMADEB. Nós somos da Assembleia de Deus Adebras Barueri. Congregamos ali na nossa sede com o pastor presidente, pastor Belchior Martins da Costa. Eu sou o presbítero Joesley desde já. Eu queria agradecer a Deus pela vida de toda a produção da TV Barueri.live, de toda a direção através da pessoa do nosso pastor e vereador Reinaldo Campos, que nos abriu essa porta, toda a equipe, o irmão Wesley, o Randall, o Anderson, todos os nossos amigos que trabalham, todos o pessoal do bastidor aqui que está trabalhando nessa tarde. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Agradecer também a Deus pela vida da direção da nossa igreja, o pastor presidente, pastor Belchior, bem como sua esposa, a pastora Sarai Campos, também pastor Vitoriano Alves, pastor Antônio Carlos Marques, pastor Luiz Carlos e pastor e vereador Reinaldo Campos, que eu já citei antes. Pastor Reinaldo Campos, que nós estivemos aqui com ele no programa Pão e Palavra na semana passada, e inclusive daqui a pouquinho, às 6 horas, já seguindo aí o Geração Jovem, o Pão e Palavra estará no ar mais uma vez com o pastor Reinaldo Campos e pastor Serpa. Eu quero desejar uma boa tarde para o meu amigo Fernando Vieira, que estará conduzindo comigo essa entrevista. Mandar um grande abraço também para o nosso presbítero Moisés, que é o líder da UMADEB Barueri, e toda a nossa diretoria da UMADEB, irmão Ronaldo, irmão Oséias, irmão Vladimir, irmão Jonas, todos os líderes setoriais, os coordenadores, os nossos regentes, o Eng, a Daiane, a Juliana. Eu estou fazendo essa apresentação um pouco maior para vocês hoje, porque é o nosso primeiro programa. Todas as quartas-feiras, às 17 horas, nós estaremos aqui ao vivo com o Geração Jovem. E eu quero dar aqui boa tarde já para o Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Estamos aqui no nosso primeiro programa, Geração Jovem. E o nosso convidado já se encontra aqui conosco, o presbítero Lucas David. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Joesley. Boa tarde, Fernando. Prazer estar aqui com vocês nesse programa abençoado. Prazer, maravilha que você tenha aceitado o nosso convite. Lucas, já começando, você é um dos nossos jovens pastores do Ministério de Madureira, e como você vem enfrentando, sendo um jovem pastor? Você enfrenta muita oposição, os mais velhos se aceitam bem, como é que você tem se lidado com isso? Olha, Fernando, o chamado pastoral, eu sempre defendo a ideia do equilíbrio. Sempre na Bíblia nós vamos ver Deus levantando homens experientes e jovens também com maturidades para seguir o exemplo desses já experientes. Então, é um desafio, né? Tenho apenas 26 anos, comecei a pastorear uma congregação, a Demárcia, lá em Jandira, debaixo da bênção do nosso pastor presidente José Elcio Mendes de Souza, e com 24 anos assumimos essa congregação, e a pergunta que eu fazia era justamente essa, né? Meu Deus, como vai ser? Como eu vou enfrentar? Como liderar jovens é uma coisa, né? Pastorear já é outra, mas ao decorrer do caminho, Deus vai te capacitando, Ele vai te conduzindo, Ele vai gerando experiências para você se desenvolver dentro desse ministério. E obviamente que há o apoio dos familiares, há o apoio dos pastores, dos líderes que investiram em você, acreditaram em você, e você tem que estar preparado, né, para saber lidar com essa questão da idade, de muitos olhar para você como novo, novato, inexperiente. E eu costumo dizer para todos os meus amigos que também são jovens pastores, líderes, que é o tempo que vai revelando a sua maturidade. Idade conta muito, mas isso não quer dizer que seja uma regra, né? Então, ao decorrer dos dias, dos meses, Deus vai mostrando para as pessoas que você é capaz. Aí você vai conquistando o respeito dessas pessoas e o carinho dessas pessoas, e elas te olham não só como um jovem, mas como um homem de Deus atrás da idade que você tem. E apesar de ser novo, né, apenas 26 anos, você já tem
uma longa caminhada aí com Deus, né? Começou jovem, como líder de jovens, né? Que a gente estava conversando lá embaixo. Quantos anos você começou? Olha, hoje eu congrego no Vila Márcia, né? Mas onde eu comecei a minha história de liderança na Madureira foi na congregação do Ouro Verde. Inclusive, meu pai hoje é o pastor Obadias, ele deve estar na live assistindo, com minha mãe, Diaconisa Livane. Eu comecei com 12 anos de idade, Wesley e Fernando. Sempre fui precoce, né? Desde pequeno, eu participava das crianças, participava dos adolescentes, mas sempre queria estar no meio dos jovens. Os jovens iam cooperar, trabalho de Madjan, eu queria estar no meio dos jovens, né? Era trabalho de jovens, consagração dos jovens, cooperação em outra congregação, eu queria estar no meio dos jovens. Então sempre fui meio precoce, sempre fui meio avançado nas ideias, em questão de companhias. E o pastor Matias na época era o nosso pastor, congregação pequena, ele olhou para os jovens, olhou para os adolescentes, mais ou menos ali a faixa etária era 15, 16, 18 anos, e precisava de um novo líder. Aí falou, vai ser o Luquinhas, né? Vai ser o Luquinhas. Que isso, pastor, mas meu filho tem 12 anos, eu só tenho 12 anos. Não, vai ser você mesmo, não tem problema. Aí daí começou toda uma história, né? E a gente não para. E tamo aí, Fernando. Tamo aí. E legal que dos 12, começamos na congregação do Ouro Verde, com 16 a gente se tornou um dos líderes também, me tornei um dos líderes da Umadjan, né? Segundo vice-líder da Umadjan com 16 anos. E era legal que onde eu ia, por exemplo, tinha cooperação em Barueri, cooperação em Carapicuíba. Às vezes o primeiro líder não podia ir, mandava um segundo líder de 16 anos cuidando de um rebanho de jovens de 20, de 25, e eu chegava nas igrejas e era bem legal, que ninguém esperava receber um líder, né, 16 anos, cabelo pinchainho, jovenzinho, magrelo, né, mas é bem legal e até hoje, graças a Deus, esse trabalho tem dado fruto, para a glória de Deus. Glória a Deus. É bem interessante a gente ter esse contato aqui hoje, porque eu me lembro do Lucas ainda muito novo lá na Dejandira, a gente ainda na época não se falava muito, a gente ia cooperar às vezes com adolescentes ou com mocidade, a gente se encontrava, então a gente fica muito feliz em ver jovens como você tem a idade muito próxima da minha, sim. Estamos ambos com 26 anos, né, hoje, e ver que Deus, apesar de estarmos separados, né, fisicamente, Deus vai levantando uma geração de uma forma simultânea, porque é um Deus que nós servimos, é um Deus onisciente, e eu fico muito feliz por isso. Como é que foi essa transição, Lucas? Porque como a gente conversava aqui antes da transmissão, você começou como músico na igreja. E eu digo por mim, quando eu comecei a tocar na igreja, eu falei, olha, eu vou ser um músico para sempre, né? E não é bem assim, a gente vê que Deus começa a trabalhar no ministério. Como que foi essa transição para você no seu ministério? Na verdade, eu comecei, igual o Joás citou, tocando violão, né? Com meus primos, aí eu era o vocalista, né? Também era o vocalista. E o nome da nossa banda era El Shaddai, né? Forte. Aí, mas não durou muito tempo essa banda. A gente chegou a cantar alguns cultos, algumas igrejas, trabalho de jovem, adolescente, mas eu sempre fui um adolescente que gostou muito de aprender coisas novas, né? E eu lembro que meu pai, ele sempre trazia, além da educação, além dos ensinos, ele trazia DVDs de mensagens para mim também. Então, naquela época, os Gideões, né, os pregadores antigos, eu sempre assistia mensagens. Além de cantar, além de tocar, comecei a me interessar por ver mensagens, na época DVD. Então, isso foi me gerando também interesse pela Bíblia e automaticamente a gente foi tendo essa transição da área do louvor para a área ministerial, a área da palavra, a área do ensino, a área de liderança. E a gente está aqui. Eu não sou cantor, às vezes me atrevo a cantar também, às vezes me atrevo a fazer vozes aí, né? Eu não sou igual o Joesley, mas com o tempo eu descobri que realmente o forte, o propósito real mesmo era esse propósito da palavra, pastoreio, liderança, e estamos aí firme e forte. Mas foi natural, Joesley, não foi nada forçado, né? Sempre a gente foi se descobrindo. E nessa descoberta, hoje, graças a Deus, eu tenho um foco que eu entendo que esse foco é o ministério, a palavra, pastoreio, liderança. E
a gente louva, canta, mas o forte é o ministério mesmo. Glória a Deus. O Fernando vai fazer mais algumas perguntas aqui para o Lucas David, mas antes eu quero avisar vocês que estão online comigo, eu já quero agradecer pela audiência e dizer o seguinte: se você tem alguma pergunta para fazer, aqui um jovem pastor, o nosso programa tem um público maioritariamente jovens também, e eu tenho certeza que você talvez tenha alguma coisa que te deixa curioso. Manda a pergunta para a gente, estamos acompanhando aqui. E também se você tem um pedido de oração específico, ao final do programa nós teremos uma palavra com o Lucas David, o presbítero Lucas David, e também faremos uma oração ao final do programa, estaremos apresentando a sua causa, aquilo que você precisa. Tenho certeza que Deus está no controle dessa situação. Seguindo aqui para as nossas perguntas. Maravilha. Como o Lucas disse, né? Você não tinha para onde correr. Seu pai pastor, sua família assim já músico. Em algum momento da sua vida, você pensou em não seguir como um pastor? Não quero seguir ministerialmente, eu quero procurar um emprego e ir para a igreja só no final de semana. Em algum momento você já pensou que a chamada não era tão grande assim em sua vida? Já, com certeza. Com certeza. Se nós formos analisar as histórias bíblicas, nós vamos ver que os verdadeiros homens de Deus, chamados por Deus, nenhum deles disse, estou aqui, estou pronto, eu sou o cara. Não, manda para mim, que eu assumo no peito. Não. Você vai ver que a maioria deles, ou por que não dizer todos eles, tentaram fugir. Porque o verdadeiro chamado, ele te faz tremer e temer do tamanho da responsabilidade que você pode assumir e vai assumir. Então, várias vezes eu já pensei em sim, desistir, parar. Não, esse negócio de liderança não é para mim. Esse negócio de pregação não é para mim. Ah, não, esse negócio de dirigir culto não é para mim. Esse negócio de ser diácono não dá para mim. Isso é natural, porque a partir do momento que você tem a autoconfiança e bate no peito que diz, não, eu sou capaz, isso é para mim, tem coisa errada aí. Você vai ver que Moisés disse, Senhor, eu sou gago, eu sou pesado em palavras, não tem como, não, Moisés, mas é você. Então a gente vai ver que Deus sempre levantou homens improváveis e capacitou esses homens para exercer o chamado ministério. Então, nesses anos que eu tenho como jovem, liderando, pregando, agora pastoreando, é natural ao decorrer dos dias bater sim a preocupação, os questionamentos, mas todas as vezes que vem de questionamento é como Elias quando estava ali na caverna, né? Deus vem na brisa suave e fala com ele, ele entende que não tem como parar. Então, o chamado ele te faz refletir sim, muitas das vezes. Às vezes o chamado ele cansa, mas todas as vezes que você cansa, Deus traz um renovo, Deus traz um refrigério, Deus traz um bálsamo para você ter mais fôlego de vida e caminhar mais muitas e muitas milhas. Em questão do chamado, nós exercemos o chamado, até um conselho para os jovens que estão nos assistindo, nós exercemos o chamado, o pastoreio, a pregação, porém isso não deve ser uma alienação às coisas seculares, né? Então, eu estudo também, trabalho secularmente, formalmente, estou até de férias, né? Por isso que eu estou aqui. Tenho algumas coisas que eu faço, loja virtual, loja online. Então, assim, o fato de eu exercer o ministério não faz eu não viver de forma secular, né? A gente tem conta para pagar, tem dívida para pagar, tem estudo, tem emprego para galgar, posições, mas a gente concilia o ministério, chamado, a pregação, o pastoreio com a vida secular, pede força a Deus e manda bala, né? Como você citou, apesar de ser jovem, a chamada ela fala muito mais alto, como Jeremias, Deus disse, vem e fala, ele disse, mas Senhor, eu sou apenas uma criança ainda. Não, mas se o Senhor o chamou, ele o capacitou, né? O Lucas também, pessoal, ele é um grande pregador, pregou no nosso primeiro congresso desse ano, primeiro congresso meu como líder do setor C, e eu queria fazer uma pergunta para você. Você se inspira mais nos pregadores assim, da nossa atualidade, dos jovens, ou você citou aqui os Gideões, acerca do CD de pregação, ou acerca daqueles pregadores antigos, Napoleão Falcão, Feliciano?
Olha, eu aprendi um ditado que nada se cria, tudo se copia, né? Então você tem que ter uma base, você tem que ter uma referência, você tem que ter um baluarte ali para você seguir o exemplo. Então desde pequeno eu sempre ouvi pregações, pregadores, e por incrível que pareça são pregadores antigos, realmente. Eu vou citar alguns aqui que eu acompanho até hoje e me inspirei muito. Pastor Gilmar Santos, né? Pastor Gilvan Rodrigues. Eu cresci ouvindo essas pregações em DVD, né? Hoje, paro muito para ouvir, na atualidade, Pastor Hernando Dias Lopes é um homem que eu admiro muito, leio muito seus livros. Então eu tenho uma base, né? Eu sempre tive essa base de palavra, de ensino, e como pregador, né? Mas a maior pregação dentro da minha casa foi meu pai, minha mãe, meus pastores, meus líderes, né? Que aprendi muito com eles, né? A humildade, você aprende a ser humilde, simples, respeitar o texto. Meu pai sempre falava: meu filho, quando você não tiver o caviar, você não tiver ali o Pizza Hut, o Outback para oferecer, você vai ali no arrozinho com feijão, prega o cego de Jericó. E eu sempre gravei isso. Quando não puder pregar as grandes mensagens, comece pelas simples mensagens. E as minhas mensagens, inclusive, são muito simples, né? Continuo pregando o cego de Jericó, viúva de Naim, mulher de fluxo de sangue. Mas como pregadores assim que eu assistia foram esses: Gilmar Santos, Gilmar Rodrigues, o pastor falecido Luiz Antônio. Uma escola boa, hein? É uma escola boa. Mais uma vez quero agradecer a audiência. O pastor Reinaldo Campos está nos acompanhando, mandou um abraço aqui pra gente. Deus continue abençoando. E nós já temos a primeira pergunta do internauta aqui, o Ronaldo Alves, que é o nosso líder do setor B no Almadeg. Um abraço, Ronaldo. Em breve vai estar aqui com a gente também. Ele está perguntando o seguinte: qual a perspectiva do pastor Lucas nessa geração de jovens de hoje? Uma pergunta interessante. Está contigo. Qual a perspectiva dessa geração de jovens de hoje? Uma geração moderna, mas não mundana. A minha perspectiva é que a nossa geração ela se desenvolva, que ela se modernize, mas não se mundanize. Que ela continue priorizando a palavra, que ela continue priorizando o louvor, que ela continue priorizando as escolas bíblicas, que ela continue priorizando os jejuns, que ela continue priorizando os cultos de ensino. Então a minha esperança, expectativa, perspectiva é que a nossa geração se modernize sem se mundanizar. E eu creio que haverá grandes resultados se a nossa geração entender isso. Glória a Deus. É importante essa resposta que ele dá, porque a gente pensa, né? E aqui, como ele citou, a gente também tem vida secular, tem estudo, faculdade. E você frequenta esse tipo de lugares, você começa a criar uma perspectiva acerca dos jovens da atualidade, que ela é muito ruim. Mas quando a gente traz aqui para um programa como esse, pessoas como o presbítero Lucas David, como outros pastores que nós tivemos aqui, e nós podemos citar vários, a gente entende, essa frase que ele falou me chama muito a atenção, né? A gente se moderniza, mas a gente não se mundaniza. É aquilo que diz Romanos 12:2, né? E não vos conformeis, no sentido de não tomar forma. Porque o mundo tem a forma dele. Para você se encaixar no mundo, ele vai te dar uma forminha que você tem que se formar daquela forma. Mas a gente que tem Cristo em nossa vida, a gente não toma a forma do mundo. A gente já tem a nossa forma determinada por ele. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Lucas, por pensar dessa forma e por ser referência. É muito bom a gente falar para os jovens de hoje em dia, a gente prega para jovens, a gente lidera jovens, mas quando eles têm em quem se espelhar, isso é muito mais fácil. É por isso que Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: se eu falar imita Cristo, ele não está mais aqui fisicamente. Vocês não têm uma referência física, mas pode me imitar. E eu louvo a Deus por pessoas como você que se colocam na linha de frente aí, para ser exemplo para essa geração que precisa assim de boas referências como você, e que nós possamos também ser espelho para essa nova geração que vem aí. Verdade. Aqui o pastor Alex, seu amigo, pastor do Tupanci, está mandando um abraço. Falou que você é um grande homem de Deus, que é um prazer ser o seu amigo. Glória. O pastor Alex se tornou um grande amigo, é meu amigo, de frequentar minha casa, né?
de sentarmos juntos, compartilharmos a palavra de Deus, assuntos ministeriais para a edificação dos outros. Um grande abraço, Alex. Deus te abençoe na Detupanci, juntamente com a nossa amiga pastora Gabriela. Deus abençoe vocês mais e mais em nome de Jesus. Igual o Gil falou e o Lucas também falou, as pessoas não enxergam, não sei se enxergavam ou se ainda enxergam, crentes como pessoas quadradas. Você é jovem e vai para a igreja. Aqui nós temos um exemplo, igual ele falou, ele é um pastor, pregador, músico, mas é casado, tem a sua família, tem o seu emprego, estudo. Então nós vivemos em um mundo normal, como o João disse, nós vivemos no mundo, mas nós não nos conformamos com o mundo, nós somos transformados pela a nossa mente. Nós estamos no mundo, nós não podemos sair do mundo, mas a nossa mente não é uma mente mundana. Então, um recado que a gente deixa para a Almadeb, para muitos jovens que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento: siga o seu caminho, continue com a sua cruz, igual Jesus disse. Não importa se você está na faculdade e a pessoa vai te olhar com um jeito diferente, vai pensar que você é uma pessoa quadrada, que não se molda em certos padrões que a sociedade estabelece. Mas siga o seu caminho, você vai se tornar um grande homem de Deus, você vai se tornar uma grande mulher de Deus, e não importa o que as pessoas dizem, não importa o que outras pessoas falam que você não se encaixa ou algo do tipo. É verdade. Bom, nós já temos mais 2 perguntas aqui, hein? Você veio preparado hoje? Como é que tá a munição aí? Sabatina dele. Um abraço, Vladimir. O Vladimir que também está auxiliando a gente no setor B também. E é uma bênção para as nossas vidas. Inclusive é aniversário dele hoje. Vladimir, um abraço, parabéns, Deus abençoe a sua vida. E ele também deixou a pergunta dele aqui. A pergunta do Vladimir é um pouco mais extensa. Atenção, hein? Acredito que assumir uma função dessa, tão novo, pode gerar uma grande quebra de paradigma para os irmãos mais antigos. Como gerenciar tudo isso sem gerar um ambiente desconfortável? Pergunta de mim. Eu acho que essa pergunta, eu vou pegar carona, acho que na primeira pergunta e resposta que eu dei para o Fernando. É você mostrando a sua maturidade no seu comportamento como homem e cristão dentro do ministério. É natural, a Bíblia sempre teve paradigmas, né? Sempre teve os desconfortos também. Quando foi para ungirem Davi, antes de ungirem Davi, teve uma listagem na frente dele. Quando Davi foi ungido diante ali de Jessé, de Samuel, foi quebrado um paradigma. Só que após ser quebrado esse paradigma, foram os comportamentos de Davi, as atitudes de Davi, que determinaram e confirmaram que ele realmente deveria ser o rei de Israel. Então, isso sempre vai ter. A questão é o que eu respondi aqui no início do programa. O seu comportamento, as suas atitudes que vão demonstrar aí que você é capaz de estar dentro do ministério em conjunto com os mais experientes. Paulo, ele sempre teve seus cooperadores, né? Um deles foi Timóteo. Timóteo era um jovem também, que aprendeu a palavra com a sua avó e com a sua mãe. E Paulo, mesmo aprisionado, ele investia em Timóteo, acreditava em Timóteo e mandava cartas para Timóteo. Timóteo, não se envergonhe do evangelho. Timóteo, foge dos embaraços da juventude. Timóteo, em outras palavras, segue o caminho, segue as regras, segue as leis. E Timóteo foi um jovem que deu muitos frutos e hoje deixou um legado para nós. Então, os paradigmas sempre vão ter, porque as gerações mudam, os tempos mudam, as regras mudam, né? Os formatos, sistemas mudam e nós vamos se adequando a isso. E as pessoas vão ter que se acostumar a isso, né? Com certeza. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Eu falei 2, tem mais uma e já tem outra na fila também. Já tá cheio. A gente vai tentar aqui atender toda essa demanda aqui. Deus abençoe a audiência. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo, tvbarueri.live. Nosso convidado é o presbítero Lucas Dele.
Ele dirige a congregação Vila Márcia, do campo de Jandira, ali na Debras. Jandira é presidido pelo nosso pastor José Aelson. Um grande abraço também ao pastor José Aelson. A gente aqui em Barueri chama o pastor José Aelson de bom vizinho. Não sei como é que ele chama a gente lá, mas a gente aqui chama ele assim. É uma bênção nas nossas vidas. A próxima pergunta, inclusive, é do seu amigo, do nosso amigo, presbítero Alex, dirigente da Debras Barueri do Panci. A pergunta dele é mais tranquila. Qual o maior benefício e a maior preocupação com a tecnologia na igreja? O maior benefício é que as pessoas estão sendo mais alcançadas através da tecnologia. Por exemplo, nesse momento que estamos passando de pandemia, se não tem a tecnologia, não ia haver cultos online. E é uma forma de nós sermos edificados. Então, a tecnologia, neste ponto, está nos favorecendo muito, né? A pessoa não pode ir ao templo, mas ela pode ser o templo, né? Ela é o templo e ela pode fazer do seu lar ali um templo, assistindo a live, assistindo os cultos. Inclusive, a gente assiste lá a de Jandira do pastor José Elson. Eu já vi a live de vocês, a de Barueri. Então é um benefício, é uma forma de alcançarmos mais vidas através do Facebook, Instagram, através de YouTube, né? Até comentei com vocês que antes eram, por mais que sejamos aí de contexto de igreja, pregações, pastoreio, tímidos para a câmera, mas é uma coisa também que eu estou quebrando isso, começando a fazer lives, divulgar textos, divulgar vídeos, porque é forma de vidas serem edificadas. O que eu não posso é usar a tecnologia para acomodação, para, não vou para o culto, não vou para a igreja, não, vou assistir aqui de casa, depois assisto uma mensagem, porque Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, o escritor aos Hebreus aconselha o que aos irmãos? Olha, não deixe de congregar como é costume de alguns, pelo contrário, estimulem o amor uns para com os outros, né? Considerando uns aos outros, respeitando uns aos outros, não deixando de congregar, não deixando de se reunir, não deixando de estar juntos, ainda mais quando está próximo aquele dia que é a vinda de Jesus. Ele está querendo dizer o quê? Olha, não deixe de se juntar, não deixe de estar juntos, não deixe de estar próximos, não deixe de ir para o culto. Contextualizando hoje, não deixe de ir para a igreja, não deixe de ir no domingo, na quinta, na segunda, na terça, estar no culto, né? Então, o conselho que eu dou é, nós devemos usar a tecnologia ao nosso favor, mas não deixar que isso se torne um mal a ponto de me afastar da comunhão com meus irmãos. Pegando ensejo aqui ainda do pastor Alex, alguns dias atrás vocês tiveram um bate-papo ali, né? Sobre igreja pós-pandemia. Foi o que o coordenador aqui geral de louvor, Wayne, ele perguntou, o que esperar da igreja após a pandemia? Se não falhar a memória aqui é curta, né? Eu acredito que Romanos 8, 28, se não falhar a memória, diz assim, todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que temem e amam o Senhor e vivem debaixo segundo o seu propósito. Eu acredito que essa pandemia, claro que gerou aí tristeza pelas mortes, falecimentos, mas extraindo as coisas positivas, voltado ao reino de Deus, voltado à igreja, eu acredito que pontos positivos vão ser aí de mais edificação para nós. Por exemplo, valorização dos cultos, né? As pessoas vão ter mais interesse de estarem juntas. Acho que o temor, né, daqueles que estão afastados do Senhor, creio que haverá um regresso, um número grande de pessoas retornando aí para Jesus. A reverência aos cultos, a sensibilidade, o temor, a comunhão, a valorização do estar próximo, né? Do abraçar o irmão, chorar junto com os irmãos. Eu creio que retornando os cultos, a igreja vai estar mais sensível a esses pontos, né? Dentro de casa mesmo, a valorização da família, o esposo com a esposa, aquela correria. Eu mesmo estava, né, pastoreando, trabalhando, minha esposa trabalhando. Nessa pandemia, eu estou de férias também. Inclusive, eu mando um abraço para minha esposa, pastora Bruna Soares também.
o tempo de diálogo, mais conversa, mais abraço, mais afeto, né? Coisa que talvez se fosse no dia a dia ali a gente não conseguiria. Então, pós-pandemia, creio que haverá muitas coisas positivas. Igreja, família, vida espiritual. E é isso aí. A pergunta anterior, a igreja pós-pandemia, até a tecnologia agora vira uma amiga, uma aliada da igreja, em que anos atrás isso aqui era impossível se pensar para nós crentes. Para muitos é até pecado, né? Sim. Hoje a gente tem atingido aí muitas vidas, muitas pessoas através da tecnologia. Eu fico muito feliz, eu já disse isso e repito, de ter o nosso amigo aqui, o presbítero Lucas David conosco. Pois, como eu disse, a gente vê as pessoas desenvolvendo o ministério, mesmo que à distância, isso nos traz felicidade. Eu me lembro que pouco tempo atrás, meu pai chegou em casa falando assim: olha, comentaram comigo que tem um jovem lá em Jandira que está pregando, que é uma bênção. Vou trazer ele um dia no Aldir, na época meu pai estava dirigindo o Jardim Aldir. Inclusive, um abraço pro meu pai, pastor Josias. E eu falei: puxa, que bênção, eu acho que eu lembro dele, mas eu não tinha o visto pregando ainda. E o tempo foi se passando, e às vezes eu vejo publicação de uma festividade, eu vou ministrar num dia, eu vejo o Lucas David está no outro, eu vejo o Fernando num dia, o Lucas David no outro. Rapaz, está muito requisitado. Inclusive, quando eu fui chamado para estar conosco aqui, eu fiquei preocupado que estava em cima da hora. Eu falei: a agenda do menino é apertada, vamos ver como é que vai ser. E aí, outro dia, eu trabalho também tocando em casamentos, né? Eu recebo o convite para tocar num casamento, quando eu chego lá, quem que vai casar? O Lucas. Toquei no casamento dele, olha que honra, que bênção de Deus para minha vida. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida. E agora nós estaremos já entrando na reta final do nosso programa, mas não saia, porque agora o presbítero Lucas vai trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E logo em seguida dessa palavra, nós estaremos levantando um clamor aqui para finalizar. Então, você que precisa de uma oração, que quer mandar um pedido de oração, mande aqui para nós estaremos atentos. E ao final do programa nós estaremos orando pela sua vida. Presbítero Lucas, está contigo, fica à vontade. Maravilha. Um texto que eu amo citar e pregar quando eu posso, está registrado em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, porque sua mãe lhe dera o nome Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Versículo 10 diz assim: e Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Deus, abençoe-me muitíssimo, amplia o meu espaço, que a tua mão seja comigo, que o Senhor me livre do mal. E o Senhor lhe concedeu o seu pedido. Interessante que, se você for procurar na história, você não vai, Joesley Fernando, descobrir o nome do pai de Jabes, o nome da mãe, se ele era de linhagem real, se ele era sacerdote, se ele era filho de profeta, não fala. A única coisa que você vai encontrar sobre Jabes é o significado do seu nome: aquele que me causou tristeza ou aquele que me causou dores. E o israelita, ele dava um nome ao seu bebê, a criancinha que nascesse, conforme a circunstância e o momento atual da nação. Então, se a nação, a família, estivesse um momento próspero, um momento bom, o nome era dado conforme o momento atual. O nome que representasse bênção, prosperidade, vitória, justiça. E quando a fase não era legal, o nome do bebê, da criança, era dado, obviamente, representando aquele momento. E o nome de Jabes foi justamente isso: aquele que causou-me tristeza. E o significado do nome para o israelita era de grande valia, grande importância. Mas o que eu quero dizer com isso? Por causa de um momento de infelicidade, por um momento de dificuldade da mãe de Jabes, ela vai sentenciar o garoto a ser conhecido para a vida inteira como aquele que nasceu causando dores, aquele que nasceu causando problemas, aquele que nasceu causando dificuldades, por um momento de infelicidade. Agora imagina Joesley e Fernando, Jabes crescendo, indo para a escola israelita, indo com os amigos hebreus para a escola, vamos contextualizar aqui, né? Para a faculdade, para a igreja. Alguém falando: como é seu nome? Ah, meu nome é Moisés, em homenagem ao patriarca. O que significa? Aquele que é tirado das águas. O teu nome, Daniel. Homenagem a quê? Homenagem ao profeta. O que significa? Deus é meu juiz. E o teu nome? Jabes. O que significa? Aquele que nasceu causando problema. Por um momento de infelicidade, ele foi sentenciado para a vida inteira com algo negativo. Mas o versículo 10 diz
que Jabes tomou iniciativa de mudança de história. Porque quem muda a história é Deus, mas quem dá o primeiro passo é eu, Fernando. É você, Joésia. É você, Fernando. Então ele diz assim: eu não sou obrigado a morrer assim. A sentença está sobre mim, mas eu não vou morrer caído, frustrado, um derrotado, aquele que só nasceu para causar problema. Não. Ele vai fazer 4 pedidos que vão mudar a história da vida dele. Primeiro, Deus abençoe no muitíssimo. Segundo, amplia o meu espaço, ou seja, me dá crescimento, eu quero terra, eu quero ser próspero, eu quero avançar. Terceiro, que a tua mão seja comigo. A tua mão aqui fala de proteção, eu quero proteção, porque os homens não me protegem, a circunstância não me protege, a sentença não me protege. E que o Senhor me livre de todo o mal. E o texto diz que quando ele faz esses 4 pedidos, Deus assina embaixo, se assim posso dizer. Deus olhou para a oração e disse: esse aí que é a história mudada, esse aí que é a vida mudada, esse aí que é o ministério mudado. Então o texto diz: e Deus lhe concedeu o seu pedido. 4 pedidos mudaram a história de um homem, 4 pedidos mudaram a história de um jovem. E a palavra para quem está assistindo, eu não sou muito acostumado com câmera, para onde olha? Para cá, né? E a palavra para quem está assistindo é essa: Deus é um Deus que te abençoa muito, Deus é um Deus que faz você crescer ministerialmente, financeiramente, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Deus é um Deus que dá proteção para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. E Deus esta tarde está dizendo que é um Deus que te livra de todo o mal. Uma oração mudou a história de um homem. Uma oração pode mudar o rumo da tua vida essa tarde, o rumo de toda a Jandira, toda a Barueri, toda a região oeste e de toda uma Madebe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, você que está nos assistindo. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do Fernando, nosso companheiro de ministério, amigo aí já, que tem nos acompanhado. Agradecer a vida do nosso presbítero Lucas David. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, meu estar aqui conosco nessa tarde. Obrigado, pastor Rinaldo Campos, pastor e vereador. Deus abençoe a tua vida por ter feito essa intercessão aqui para que nós estivéssemos aqui essa tarde. Ao nosso pastor presidente, pastor Buchior, ao nosso presbítero Moisés, nosso líder, um agradecimento, um grande abraço pela confiança, por tudo. Agradeço aqui pela audiência de todos que estão nos acompanhando. Eu não vou conseguir citar o nome de todos aqui, porque nós precisamos encerrar o programa. Então agora nós estaremos fazendo uma oração. E nós temos aqui o Vladimir, ele pede oração pela irmã dele, a Milena Barros, para Deus entrar com providência na saúde dela. Não só pela saúde da Milena, mas você que está assistindo não teve tempo de digitar, não tem condições aí, que Deus possa entrar com providência na tua saúde, na tua causa. Você que precisa de uma porta aberta em meio à pandemia, mas Deus pode abrir minha porta em meio à pandemia? Se Deus alargou as tendas de Jabes, como foi citado aqui na palavra, uma pessoa que já tinha uma sentença de dores, imagina a tua que está clamando a Deus, que é um Deus misericordioso. A palavra diz que Deus é galardoador. É necessário que nós creiamos que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então agora nós estaremos clamando ao Senhor e em seguida o programa já estará sendo encerrado. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Agradecer pela vida de cada um dos meus companheiros que aqui estiveram. Senhor, eu quero clamar, papai, pela vida, Senhor, pela vida da Milena, papai, que está com problema de saúde. Senhor, vai de encontro à vida dela, Senhor. Tenha misericórdia, papai. Vai encontro a esses que estão com problemas de saúde, papai. Vai encontro a esses que estão com portas fechadas, papai. Cura, Senhor, que essa palavra que foi ministrada nessa tarde possa invadir o coração e fazer a diferença, papai. Ó Espírito Santo, o Senhor pode alcançar almas e fazer a diferença. Nesse espaço que foi cedido a nós queremos utilizar para profetizar a bênção na vida dos teus servos, na vida desses que estão nos acompanhando nesta live, papai. Senhor, obrigado também por essa programação, por essa tarde abençoada que nós tivemos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida desses que nos fizeram estar aqui nessa tarde. Abençoa a vida do pastor Rinaldo. Abençoa a vida, Senhor, do nosso pastor presidente, da nossa liderança. Abençoa a vida, Senhor, do pastor Carlos Serpa também, que estará aqui no nosso programa às 6 horas. Senhor, guarda cada um de nós e nos livra. Continua dando a nós, Senhor, a tua bênção, Senhor, a tua cura e a tua providência. Em nome de Jesus.
É o que pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco na Geração Jovem. E esse foi o nosso programa. Na próxima quarta-feira, então, às 17 horas, estaremos de volta. Fique atento que a partir de já estará iniciando o nosso programa Pão e Palavra. Fique ligado e não deixe de acompanhar a programação da TV Barueri.live. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.